Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos, versículo 9. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Irmãos, quem aqui lembra de um encontro que você teve na sua vida? Nós que somos assim mais de idade, nós talvez teríamos vários encontros para relembrar e dizer que foram encontros importantes, que marcaram a nossa vida, não é mesmo? Os jovens, né, ainda estão no comecinho da vida, talvez tiveram algum, mas ainda estão começando, né? Um encontro que tenha sido agradável, um encontro de repente na família, em família, ou amigos que você goste muito, até mesmo, de repente, um namorado que você teve, e esse namorado veio a se tornar o seu esposo. Eu acho que é difícil não lembrar do primeiro encontro, né? Como é que foi? Quais as palavras que foram ditas? Os gestos? Quando você teve a primeira vez o seu filho, você que já tem filho, né, mãe ou pai, a primeira vez que você teve o seu filho nos seus braços, que você olhou no rostinho dele, é algo marcante, não é mesmo? E esses encontros, na maioria das vezes, e eu espero, são encontros que fazem bem à alma, né? Fazem bem para nós. Talvez você até lembre da sensação que você teve num deles. Tem na memória gravado aquilo que te marcou profundamente. E hoje, irmãos, eu quero falar de uma expressão que nos é dito muitas vezes, que é falado na Bíblia, que é a face a face. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não nos é permitido ver a face de Deus. Talvez nós tenhamos esse anseio, esse desejo, né, de ver a face do Senhor. Mas a Bíblia ela nos diz que nenhuma pessoa pode ver a face do Senhor, a face de Deus. Nós conhecemos uma passagem, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 33, quando Moisés ele subiu ao Monte Santo de Deus. Aleluia. E qual que era o seu desejo? Qual era o desejo dele? Que ele pudesse ver a face do Senhor. E Moisés, ele foi uma pessoa que testemunhou vários milagres, vários feitos do Senhor, nosso Deus. Mas ele não estava satisfeito com aquilo que ele já tinha vivenciado com o Senhor, o que o povo havia vivenciado. E olha que eram coisas grandes que o Senhor havia feito. Aleluia. Só que ele não estava então satisfeito com isso.
Ele queria mais. Ele queria mais de Deus. E essa noite eu quero te perguntar, qual que é o seu anseio em Deus? Qual que é o seu desejo? O que você espera de Deus? Aleluia. Será que você sabe responder essa pergunta aí dentro do seu coração? Você sabe responder, falar para Deus qual é o seu desejo? O que você tem desejado? Você já vivenciou milagres de Deus na sua vida? Você já teve experiências com Deus, as quais você pode contar e se alegrar? Aleluia. Então, Moisés, ele desejava ver a face do Senhor. Aleluia. E ele rogou ao Senhor lá no monte: Senhor, que eu possa ver a tua face, que eu possa vê-lo, Senhor, que eu possa ver a tua glória, mostra-me a tua glória. Aleluia. Eu desejo ver a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que a glória de Deus, ela é maravilhosa, irmãos. Só que a face mesmo, Moisés, ele não pôde ver. Mas o Senhor disse a ele, permitiu que ouvisse pelas costas. Enquanto ele passava, enquanto o Senhor passava, Moisés presenciou a glória do Senhor que passava por ele. Aleluia. Irmãos, imagine que presença gloriosa que não haveria naquele lugar. Quando você sente a presença do Senhor, como que você reage? Aleluia. Você se alegra, você chora, você pula, você se joga no chão. Como que você reage à presença do Senhor? Nós sabemos que Moisés, quando saiu desse lugar e tinha visto o Senhor, a sua glória por trás, o seu rosto ficou resplandecente. Aleluia. E é algo indescritível. Como é que alguém que está à sua frente e brilha constantemente? É como se você olhasse para uma lâmpada, né? Você olha um pouco para uma lâmpada e daqui a pouco o seu olho já não está enxergando, só vê uma bola branca, não é assim? Então Moisés estava desse jeito, resplandecente o seu rosto. Tanto é que ele colocou um véu sobre o seu rosto. Aleluia. Para que os outros pudessem olhar para ele. Aleluia. E a glória, irmãos, a glória de Deus é a manifestação da presença dele. Aleluia. E é maravilhoso quando o Senhor, ele manifesta a sua glória. E Moisés, então, ele viu a Shekinah de Deus também, irmãos. Lá em Êxodo, a palavra fala em Êxodo 13:21, que ele viu a glória de Deus na coluna de fogo e nuvem. Era uma manifestação da presença de Deus no meio do povo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e eu estava pensando nessa passagem bíblica, no livro de Atos, que as pessoas, elas estavam cheias de Deus. Elas estavam cheias da presença de Deus, do Senhor Jesus. E havia então um homem chamado Saulo. E ele estava ocupado. O capítulo que nós lemos, ele começa falando que Saulo, ele ainda respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote porque ele queria cartas e autorização
para ir a Damasco e buscar aquelas pessoas que se converteram a Cristo, que aceitaram ao Senhor, que creram no Senhor Jesus e que certamente estavam cheios da presença dele. E essas pessoas, irmãos, elas eram verdadeiros discípulos do Senhor e que estavam levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Só que Saulo, ele estava fazendo ao contrário dessas pessoas. Ele estava perseguindo, ele estava ameaçando, porque ele não concordava com o que estava sendo pregado. Ele não concordava que o Senhor Jesus era o Salvador, que em Jesus havia vida, que havia salvação, que há cura, que há transformação. Aleluia, amém? Mas dentro daquilo que ele aprendeu e foi ensinado, irmãos, da convicção que ele tinha, ele estava sendo honesto. Ele tinha certeza de que não estava correto aquilo que estava acontecendo. Porque a Bíblia lá em Atos 22:3 diz que ele mesmo disse que ele era um homem zeloso de Deus. Nós não podemos dizer que Saulo não amasse a Deus, porque ele era um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Mas, irmãos, no capítulo 8 de Atos, a Bíblia diz que quando estava sendo apedrejado Estevão, ele consentiu, ele concordou na morte dele. E naqueles dias naquele dia havia grande perseguição. O versículo 3 do capítulo 8 diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava, os prendia, colocava-os em prisões. Então ele era petulante, ele invadia as casas. Imagine se alguém invadisse sua casa hoje e dissesse: não, você não pode ser mais cristão, você não pode mais servir ao Senhor. O que você ia fazer? O que você faria? Nós temos vivido dias, irmãos, e temos acesso a notícias em países comunistas em que os cristãos são perseguidos, são mortos, são torturados. E nós temos a total liberdade de servir ao Senhor. Aleluia. Servir com alegria, a qualquer hora, a qualquer momento. E o que você está fazendo da sua vida? Você tem aproveitado esse privilégio de poder servir ao Senhor com liberdade? Então Paulo, ele não queria saber, ele queria aprender essas pessoas. E ele achava que ele ia conseguir. Saulo, ele ainda não tinha a dimensão do reino de Deus. Aleluia. Ele ainda não tinha o conhecimento do sobrenatural de Deus. Aleluia. E que o Senhor possa abrir as nossas mentes nesta noite. Que nós possamos conhecer mais ao Senhor. Conhecer o sobrenatural dEle. Aleluia. Ter acesso, aleluia, a Ele. Aleluia. O versículo 4 diz que os que estavam dispersos, eles iam anunciando. Aleluia. Eles não foram se enfiar numa toca, debaixo de casas. Eles não foram se esconder, mas eles iam anunciando a palavra. Aleluia, glória a Deus.
Que nós possamos ser assim também, irmãos, ousados. Falar do amor de Deus. E Filipe, ele era um grande homem que também estava no meio deles. E ele também não se acovardou. Aleluia. A Bíblia diz que Filipe, ele ia à cidade de Samaria, e ele pregava a Cristo. E as multidões prestavam atenção ao que ele falava. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele não só falava, mas os sinais também aconteciam na vida de Filipe. Aleluia. A Bíblia diz que as pessoas elas eram libertas, que paralíticos eram curados. Aleluia. Que pessoas eram transformadas pelo poder de Deus na vida de Filipe. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que naquele lugar havia grande alegria. E o Senhor quer te encher desta alegria nesta noite. Aleluia. Porque essa alegria, irmãos, era a presença do Senhor aqui. E é também neste lugar, nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Então se alegre, porque o Senhor quer te encher. Aleluia, glória a Deus. Que a sua vida também, irmão, possa ser com sinais da presença de Deus. Que pessoas também possam ser curadas, transformadas, através da sua oração, através da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. E onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade, aleluia. Há liberdade para ser manifesta a presença do Senhor, a glória do Senhor, aleluia. Então, se você estivesse aqui nesse ambiente, irmãos, parecido ou não parecido como estava acontecendo ali, em onde havia perseguição, e pessoas estavam sendo açoitadas, presas, até mortas, o que você iria fazer? Tu ia continuar falando ou você ia se esconder? Aleluia. Que cada vez mais o Senhor possa nos dar ousadia, irmãos. Amém? O Espírito de ousadia. Aleluia. Para levar a palavra. Mas, irmãos, houve um dia, numa estrada, aleluia, num caminho, aleluia, um lugar muito especial. Nós sabemos que esse caminho ia para Damasco. E como nós lemos, Saulo, ele estava nesse caminho. E ele estava todo cheio de si, cheio de razão, porque ele estava indo atrás daqueles que estavam divulgando e falando de uma religião a qual ele não concordava. Aleluia. Mas ele teve uma surpresa muito grande, porque naquela força dele, naquela coragem dele, tendo a certeza que estava defendendo as coisas de Deus, ele teve um encontro, aleluia, com o Senhor Jesus. Houve um resplendor de luz, aleluia, uma luz forte brilhou naquele lugar, algo inesperado, tanto para ele quanto para aqueles outros que estavam lá. Aleluia, glória a Deus. E Saulo, ele caiu em terra. Tão forte era a luz, tão forte era a presença de Deus. Aleluia. Que era difícil de se manter em pé. Imagine, irmãos, o tombo que ele levou naquele lugar. Aleluia. Hoje, às vezes, nós nos escandalizamos, né, com as pessoas que caem na presença do Senhor. E a gente diz, nossa, não precisava tudo isso. Mas pense aqui no tombo do Saulo.
Aleluia. Mas então, o que é isso? Deixe o seu irmão se alegrar. Deixe ele desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Que é forte, que é gloriosa. Aleluia. E então, ele estava ali naquele chão caído. E o Senhor fala com ele. Aleluia. O Senhor fala. E o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? E Saulo já vê que aquilo lá não é uma coisa normal. E aí ele percebe que é o Senhor, porque ele diz: Senhor, quem és? Ele já devia estar entendendo tudo aquilo. Aleluia. E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Perseguiu o Senhor Jesus, perseguindo as pessoas que o serviam. Ele estava perseguindo o próprio Senhor. Aleluia. E ele então, o Senhor diz: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Duro para ti é resistir contra os aguilhões. Aguilhões, irmãos, era um tipo de espeto de ferro, um metal, podia ser prata, bronze, que prendia os bois na carroça e que fazia com que eles se mantivessem em alinhamento. Só que, às vezes, tinha uns desses animais que eram muito brabos, né? Então, dava aquela truculência. E o Senhor estava comparando Paulo, o Saulo ainda, né? Com esses bois. Porque ele estava nervoso, estava brabo. Ele estava preso aos seus ensinamentos. E ele estava tentando resolver. Aleluia. E às vezes, irmãos, nos é necessário que Deus, Ele mexa, né? Mova na nossa condição, para que a gente possa enxergar, que mexa na nossa estrutura, seja ela emocional, financeira, física. O Senhor, Ele sabe aonde Ele tem que mexer, onde que Ele tem que trabalhar em nós. E o Senhor, Ele agiu na vida de Saulo, e Ele sabe certinho aonde agir na sua vida. Não se preocupe. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele conhece lá dentro de ti qual que é a tua necessidade, qual que é a tua condição, qual que é a sua dificuldade. Você mesmo, se for analisar, olhar para dentro de si mesmo, né? Vai saber como falar ao Senhor da sua necessidade, do que o Senhor precisa fazer. A nossa razão, irmãos, nem sempre ela vai de encontro à vontade de Deus. Nós temos que ter essa sabedoria, né? Esse conhecimento de entender que aquilo que nós queremos e muitas vezes que pensamos em fazer não é o que Deus quer. Aleluia. O que você acredita? Ela está condizente com a palavra do Senhor? Irmãos, o Saulo, ele esteve de frente com o Senhor. O próprio Senhor Jesus falou com ele. Ainda que ele não viu a face do Senhor, ele estava de frente, face a face. Ele não pôde ver. Eu creio que ele caiu e colocou a mão assim, quando nós queremos enxergar algo
contra o sol, você não faz assim? Para baixar, uma sombra nos seus olhos. Talvez ele tenha feito e tentado fazer assim, olhar, quem é, Senhor? Ele estava de frente a frente com o Senhor. Ele teve um encontro naquele dia, um encontro que mudou toda a sua vida. Aleluia. Mudou a sua crença, mudou a sua convicção a respeito das coisas de Deus. Aleluia. E olha, irmãos, muitas vezes nós vemos pessoas que estão numa condição financeira muito ruim e buscam ao Senhor, e o Senhor tem prazer em abençoá-las, fazê-las prosperar. E nós fomos ver, nós conhecemos inúmeras pessoas que Deus fez isso, que o Senhor abençoou, prosperou financeiramente. Mas Paulo, depois ele foi ficando pobre, porque tudo que ele tinha, ele foi usando para divulgar o Evangelho, aleluia, para falar da salvação. Glória a Deus. Você está disposto a usar o que você tem na obra do Senhor? Aleluia. O que você possui, não estou falando para você empobrecer, não, que o Senhor te abençoe e prospere muito mais, aleluia. Mas o que você tem, um instrumento, o seu automóvel, você coloca à disposição do reino, as suas habilidades profissionais, a sua inteligência, o fato de você falar bem, de ser simpático, você coloca também isso à disposição do reino para falar do Senhor? Aleluia. Que nesta noite seja uma noite de encontro, aleluia, de estar face a face com o Senhor, aleluia. Então, o cuidado de Deus foi constante na vida de Paulo, mas aquilo lá mudou, aquele encontro mudou totalmente a vida dele. Totalmente. Porque a presença de Deus, Ele faz isso. Ela nos transforma, ela muda a nossa vida totalmente. Glória a Deus, aleluia. E então, todos aqueles pensamentos que Paulo tinha, o seu ego, as suas teorias, até mesmo a soberba, caiu por terra. Aleluia. Tudo foi ao chão. Quem somos nós diante do Senhor, irmãos? Quem somos nós? Se não fosse o Senhor na nossa vida, quem nos sustentaria, nos manteria de pé? Você já passou por uma situação que, por mais difícil que ela tenha sido, e você percebeu que mesmo não estando com o Senhor, você não ia conseguir vencer aquilo? Você já passou por isso? Eu quero que você entenda que sem o Senhor nós não somos nada. Aleluia. E que nessa noite o Senhor, Ele possa vir ao nosso encontro. Estar face a face diante do Senhor é isso, é ter um encontro com Ele, um encontro verdadeiro, um encontro que transforma, aleluia, que faz tudo novo, aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar a estar em pé neste momento. Eu quero te perguntar também, você deseja ter esse encontro com o Senhor? Você já sentiu a presença dEle forte na sua vida? Aleluia.
E se você já teve, você lembra? Foi marcada por esse encontro? Ou você deixou passar como se fosse nada?